Boa tarde, pessoal. Eu sou o Igor, seu mentor de língua portuguesa, e hoje a gente está falando um pouco sobre as conjunções. Mas o que é uma conjunção? As conjunções são vocábulos gramaticais cuja função é reunir ou relacionar orações em um mesmo enunciado. Eu acredito que vocês já saibam o que é oração, mas para quem não se lembra o que é uma oração é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Desculpa, apresentando opcionalmente o sujeito, mas obrigatoriamente o predicado. O que caracteriza a oração é o verbo, independentemente se essa oração tenha sentido ou não. Tá? Então, continuando com a conjunção. Quando houver duas ou mais palavras com função de conjunção, então a gente tem uma frase com duas palavras que trazem o sentido de conjunção, que a gente vai explicar mais pra frente quais são os tipos de conjunção, a gente chama essas palavras de locuções adjetivas. Tá? As conjunções e locuções conjuntivas têm o objetivo de unir duas ou mais orações ou palavras. A classificação da conjunção. As conjunções são classificadas em dois grupos principais, as coordenativas e subordinativas, e a gente vai estar falando um pouco sobre esses dois temas principais aqui. A conjunção coordenativa se divide em 5 subtemas: as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E aí eu vou estar falando sobre cada uma delas aqui, tá? As conjunções aditivas. Essas conjunções exprimem soma, adição de pensamentos, tá? Então, como essas aqui, a gente tem uns exemplos de conjunções aqui. E, nem, não só, mas também, não só, como também. Então a gente tem aqui, Ana não fala nem ouve. A gente tem aqui a conjunção nem, né? Ana não fala, tá dando informação sobre Ana, e tá adicionando mais uma, nem ouve. Então a gente tem uma conjunção aditiva, porque está adicionando mais uma informação na frase. A gente tem aqui as conjunções adversativas, que exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos, como mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Não fomos campeões, todavia, exibimos o melhor futebol. Então a gente traz uma informação e traz outra em contraste para amenizar um pouco ou para melhorar um pouco o clima da frase, basicamente. A gente tem as conjunções alternativas que exprimem escolha de pensamentos, como ou já, ora, quer que seja. Exemplo, ou você vem conosco, ou você não vai. Então a gente tem aqui ou, já, ora, quer, seja. Então a gente tem as duas conjunções vindo em seguida na frase. A gente vem ou você vem conosco, que seria a informação, ou você não vai. Então tá dando duas alternativas aí. Você vem ou você não vai. As conjunções conclusivas exprimem conclusão de pensamento. Logo, por isso, pois, quando vem... lembrando que quando vem depois do verbo. Essas aí. Portanto, por conseguinte, e assim. Exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então, a gente tem a informação e tem uma conclusão no final. Tá certo? Então, a gente tem, portanto, a colheita está garantida. Então, choveu muito, a gente tem uma colheita garantida aí. Porque a plantação não vai morrer. Mas isso não faz no menor. Não é importante para nossa aula. Conjunção explicativa. Exprime razão ou motivo. Né? Que, porque, assim, pois. E quando vem antes do verbo, portanto, por conseguinte. Não choveu, porque não está molhado. Né? Então a gente explica. Então fala que não choveu e está explicando por que não choveu, porque nada está molhado. Então a gente explica. Né? A gente tem que dar o motivo, tem uma razão. Exprime razão ou motivo. As conjunções subordinativas são divididas em 10 subtemas, são bem maior do que a conjunção coordenativa. A gente tem as conjunções integrantes, as casuais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Eu vou estar falando sobre cada uma delas aqui também, tá? Cada uma delas aqui também. As conjunções integrantes introduzem orações subordinadas com função substantiva, que se, exemplo, quero que você volte já. Não sei se devo voltar lá. Então a gente tem uma conjunção integrante. Tá certo? Conjunções casuais introduzem oração subordinada, que dão a ideia de causa. Que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. Não foi a aula porque choveu. Né? A gente tem um motivo porque não foi a aula. Então, uma causa, né? A causa porque essa pessoa não foi à aula. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Outra causa. Então a gente tem dois exemplos aqui de
conjunções casuais, como e porquê. Conjunções comparativas. Essa aqui ela está bem explícita, né? O que essa conjunção faz. Introduz orações subordinadas que dão ideia de comparação. Que, do que, como. Meu professor é mais inteligente do que o seu. Então a gente compara uma coisa com a outra. Né? Esse do que, né? Esse que, do que, ele vai comparar uma coisa com outra. Então que meu professor é mais inteligente que o seu, né? Do que o seu. Conjunções concessivas. Iniciam orações subordinadas que exprimem um fato contrário à oração principal, ao da oração principal. Embora, não embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que, né? Vou à praia, embora esteja chovendo, né? Então a gente vai exprimir o contrário do que a oração principal, a conjunção concessiva. Vai à praia, embora está chovendo, né? Conjunções condicionais. Iniciam orações subordinadas que exprimem hipótese ou condição para que o fato da oração se realize ou não. Caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Então a gente tem uma condição, vai exprimir uma condição, tá? Essa aqui também está bem explícita. E as conjunções conformativas. Iniciam orações subordinadas que exprimem acordo, concordância de um fato com outro, segundo, como, conforme. Tá? Cada um colhe conforme semeia. Então a gente vai estar exprimindo uma concordância, né? A gente vai estar concordando aqui com essa conjunção. A gente tem aqui cada um colhe, né, o que conforme semeia. Se você acho que vocês entenderam. Não consigo explicar direito, mas acho que vocês entenderam essa frase aqui. Se não entenderam, me falem aí que eu explico um pouco melhor digitando do que falando. Tá? Conjunções consecutivas. Iniciam orações subordinadas que exprimem a consequência ou efeito do que se declara na oração principal. Que, de forma que, de modo que, de maneira que. Foi tamanho o susto que ela desmaiou. Tá certo? Então a gente tem aqui a oração consecutiva que exprime a consequência. Então o susto foi o tamanho um susto. A consequência, né, que ela desmaiou. Que a gente tem a conjunção que exprime a consequência do susto, né? Ela desmaiou porque o susto foi muito grande. Conjunção temporal. Iniciam orações subordinadas que dão ideia de tempo. Logo que, antes que, quando, assim que e sempre que. Quando as férias chegarem, viajaremos. Então, quando, né? Quando já exprime, você já sabe que quando exprime tem uma relação com o tempo, né? A gente tem um tempo, quando as férias chegarem, a gente vai viajar. Quando as férias chegarem, viajaremos. A gente está dando uma condição de tempo para poder viajar. Então, as férias vão chegar, portanto, a gente vai viajar, né? Conjunções finais. Iniciam orações subordinadas que exprimem uma finalidade, a fim de que, para que. Exemplo. Desculpa. Estamos aqui para que ele fique tranquilo. A gente está aqui, uma conjunção final, porque exprime uma finalidade. Então, estamos aqui para que ele fique tranquilo. E as conjunções proporcionais, que é a última das conjunções subordinativas. Iniciam orações subordinadas que exprimem concomitância, simultaneidade, à medida que a proporção que, a passar que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Quanto mais trabalho, menos recebo. Não faz muito sentido essa frase, né? Quanto mais trabalho, menos recebo. Então a gente tem uma proporção. A gente tá aqui, a própria conjunção proporcional, essas duas palavras aqui, elas já estão bem explícitas, né? A conjunção proporcional já está bem explícita. Quanto mais trabalho, a proporção aqui a proporção está diferente, mas é um pouco não. Mas dá para entender. Quanto mais trabalho, menos recebo. A proporção é que quanto mais a pessoa trabalha, menos ela recebe. Então a gente tem uma proporção diferente, não é uniforme. Eu acho que é isso, né? É fim da apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que eu não expliquei muito bem essa aula aqui porque foi um tempinho que eu dei aula, mas quem não entendeu pode me chamar aí no PV ou comentar aí no Classroom que eu explico melhor um pouco. Eu explico um pouco melhor digitando do que falando.
Vou falar sério aqui com vocês. Mas, quem não entendeu, me chama aí. Lembrando que esse slide aqui vai estar disponível lá no Classroom, tá? Pra quem quiser reler, rever esse slide, vai estar disponível. E a aula deve sair umas 2 horas, como sempre, tá? É isso. Então a gente se vê na próxima aula.